Olá, boa noite. Boa noite. Vamos começar a nossa live da semana. Dessa vez um pouco atípico, um pouco diferente, porque a gente começa ela numa sexta e geralmente ela acontece nas quintas. Vamos esperar uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Muito bem-vindos todos que estão chegando. A nossa live de hoje é sobre educação escolar antirracista. Vou afixar o tema aqui. Oi, Bi. Oi, pessoal que está chegando. Bom, vamos começar. O tema da nossa live de hoje é educação escolar antirracista. Por todo o mundo têm surgido os protestos diante dos recentes casos de homicídio e de racismo que têm acontecido, ganhando uma grande repercussão na mídia. Né? Os movimentos Vidas Pretas Importam. Quando esse roteiro de abertura foi escrito, há 2 semanas atrás, eu mencionava que aqui no Brasil nós também passamos por situações parecidas e que o último caso que nós tínhamos vivenciado diz respeito de uma mulher de 54 anos, negra, que foi imobilizada em uma abordagem policial e depois teve o seu pescoço pisoteado e foi arrastada. Infelizmente, este já não é mais o último caso. Aqui na minha cidade, Montes Claros, nessa semana, um adolescente foi morto com um tiro na nuca por um agente penitenciário que alegou legítima defesa. A situação foi uma briga de vizinhos na rua por barulho e esse adolescente foi morto. É urgente que a gente converse sobre isso, que a gente assuma o nosso papel social e trabalhe para transformar isso. E o que a escola, o que os professores têm a ver com isso? Como que a escola pode assumir o seu papel, a sua responsabilidade de fortalecer a discussão antirracista? Para a gente conversar sobre isso, para a gente entender isso melhor, nós temos a professora Amanda Moreira Rocha, que vai conversar aqui conosco. Vou chamar ela para participar. E vocês podem ir comentando, podem ir mandando perguntas, mandando comentários. A Amanda já vai entrar. Eita. Oi, Olha, Amanda! nossa. Olá. Oi, Tudo bem? Amanda! Tá me Muito ouvindo bem? bem-vinda! Muito bem-vinda! Para quem não sabe, Amanda e eu estudamos juntas, ali Sim. do pré até acho que a quarta, antiga quarta série, antiga quinta série, algo assim, né? E aí depois eu mudei de cidade e nos encontramos novamente via mídias sociais. Tivemos a feliz Sim. notícia de saber que ambas somos professoras de arte aí, trilhamos esse caminho Sim. e estamos aqui hoje para a gente poder conversar. Amanda, para quem está chegando agora, para quem não te conhece, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre você, eu quero que você conta para a gente quem é professora Amanda nesse mundo tão racista. Então, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque esse é um assunto muito importante para mim. Então, ser convidada para falar sobre isso e na perspectiva de professora, nossa, é algo que eu sempre imaginei acontecer, mas que não esperava que fosse acontecer dessa forma.
e de fato é um assunto que a gente precisa falar, né? Já deu de normalizar as coisas. Enfim, eu sou Amanda, tenho 30 anos, fiz 30 anos há poucos dias. Sou professora há pouco tempo. Eu formei em 2016 pela UFG. Atualmente eu estou morando em Tumbiara, mas nasci, fui criada em Goiânia, né? Me mudei para cá vai fazer 2 anos. E eu gosto de dizer que eu sou professora primeiro, porque eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu quero ser professora. Eu sempre brinquei disso quando criança com as minhas primas, com a minha irmã. Acho que Comigo. quando a gente. Ai, nossa, é verdade! Meu Deus. Então, eu sou professora e depois acho que eu sou as outras coisas, né? Amanda, o Oi. vídeo travou lá Travou? no comecinho da sua resposta ainda. A gente estava conversando sobre que você falou, quando eu penso educação, mesmo quando eu penso arte, eu penso educação primeiro. Ah, sim. Sim, depois acho que eu disse que eu já estou na escola há 5 anos, pouco mais de 5 anos, e que eu escolhi atuar na escola pública justamente pela minha origem, pela minha história, né? Lá em Goiânia, eu nasci, cresci ali na periferia, né? Você lembra muito bem do Guanabara. Eu fiz toda a minha formação escolar na escola pública. Acredito que por uma questão de necessidade, né? Acho que pela realidade da minha família, dos meus pais, apesar de sempre se esforçarem muito, muito e não deixaram a desejar, mas a primeira opção era a escola pública mesmo, né? Meu pai é um homem negro, maravilhoso. Minha mãe é uma mulher branca, né? Eu digo branca, assim, sem saber direito, porque minha mãe também é filha de um monte de mistura, né? Então, eu sou filha da miscigenação já, e essa questão já vem comigo desde sempre. E por estar na escola pública desde sempre, eu já pensava, em como eu poderia fazer algo positivo para aquele lugar. Eu sempre tive uma relação muito, muito próxima com a escola. Eu sempre gostei muito, muito de estar ali. E eu até trabalhei um tempo em hospital, né? Fiz curso técnico em enfermagem, mas de fato eu sabia que a escola era o meu lugar, sabe? Uhum. E por me identificar tanto com a realidade da periferia, eu, como uma questão política até, e muito pessoal, eu escolho sempre atuar na educação pública por paixão mesmo. Que Iludida ainda. maravilha. Que maravilha. Me reconheço muito na sua fala, viu? Muito mesmo.
Amanda, para a gente começar, agora que a gente te conhece um pouquinho melhor, para a gente começar esse papo, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da história, do início. Quando e como que foi o início da relação entre a pessoa negra e a educação escolar tradicional? Certo. Então, nosso país é cheio de peculiaridades, né? Quando a gente pensa na história da formação do povo brasileiro, na história brasileira, né? A gente vê uma perspectiva da história, né? Um olhar sobre essa história. E aí a gente sempre pensa na pessoa negra ou no povo negro brasileiro a partir da perspectiva da escravidão, né? É inegável, a gente não pode esquecer dessa história, não podemos invisibilizar essa história, esse lado da história. Então, a gente vinha de uma realidade, né, de escravidão, e aí tem aquela data, né, maravilhosa da abolição, que não aboliu muita coisa, mas tudo bem. Abolição. E aí depois veio a República. E as escolas tradicionais tinham muitas regras, muitas normas para ingresso, né? A escola era pensada para uma camada específica da população. E mesmo que a população negra já fosse livre, entre muitas aspas, não havia um impedimento para essa população frequentar a escola, não havia nada explícito, mas haviam medidas muito impeditivas do acesso a essas pessoas, né? Por uma questão estrutural, às vezes de organização mesmo. Tinha que fazer matrícula e aí era necessário que houvesse um responsável para fazer matrícula, né? Por uma criança ou por um adolescente. E tinha questão do acesso a uniforme escolar, uma renda, tinha que ter uma renda mínima, né? Para poder bancar o material necessário, todas essas coisas que a gente sabe que precisa na escola. E aí, as pessoas negras, por estarem marginalizadas e terem sido deixadas, né, à margem pelo Estado, elas não conseguiam acessar esses locais tradicionais do ensino. Essa é uma perspectiva. Por outro lado, à medida que os grupos negros foram se formando, movimentos, né, organizações, havia ali uma iniciativa para a alfabetização e para o ensino da população negra também. Então, por um lado, havia um descaso por parte do Estado, né? Não havia o subsídio para que essas pessoas trabalhassem, né? Tivessem moradia, e daí pudessem frequentar as escolas tradicionais, mas dentro dessa população houve uma organização muito bonita, né? As pessoas começaram a pensar soluções para sanar os próprios problemas, né? Então, à medida que o tempo passa ali na República, vários grupos e movimentos sociais do povo negro foram se formando, né? E haviam ações educativas, culturais, vários jornais foram fundados nessa época. Então, a gente tem, de um lado, uma realidade e uma história muito triste, né? E muito segregativa, que é a que a gente mais lembra, e é importante lembrar sim, mas algo que eu queria trazer é esse outro panorama também, de que por não ter acesso aos meios tradicionais de educação, essas pessoas se organizaram também e
procuraram formas de sanar essas necessidades. Que maravilha. É, esses dias eu estava lendo uma reportagem e falando sobre algumas ações que os movimentos e os grupos das favelas têm feito para proteger, para se protegerem durante essa crise do Covid. A gente sabe que a maioria é população negra, inclusive essa matéria que eu li é escrita por um jornalista negro que está à frente de um movimento social e eles falam, eles percebem, gente, ninguém vai subir aqui para salvar a gente. A ambulância precisou de 2 pessoas de ambulância, eles não vão subir para o morro para salvar a gente. Então eles criaram uma série de medidas ali, inclusive conseguiram a ambulância deles, que fica na comunidade para eles. Quando eles precisam, a ambulância desce. Construíram um posto também de emergência, aí estavam fazendo uma campanha para arrecadação. E eu gosto muito que você traz essa visão de ação e de mobilização. Então, pelo que eu entendi, legalmente não existia nenhum impedimento para a pessoa negra frequentar a escola. Mas existia uma série de medidas que impedia ela de estar ali. E aí a solução foi o próprio povo se unir e eles irem suprindo as suas necessidades, eles irem pensando em se educar. Então foi esse aí o início e a trajetória. Bacana. Amanda, e eu quero ouvir de você um pouquinho das suas histórias, das suas experiências enquanto estudante, enquanto professora, de você, do seu lugar. Então, eu estava lembrando de algumas coisas e pensando sobre a minha relação com minha identificação como mulher negra, né? Eu não sei nem o adjetivo que eu uso. Não é engraçado, não é interessante, não são essas palavras. Mas talvez curioso. O fato de que essa consciência e talvez essa percepção se deu muito até tardia para mim, sabe? Quando criança, eu não assimilava muito bem muitas coisas. Eu acho que nem conhecia, não era algo que a gente falava. E talvez muitas coisas eu não tenha registrado aqui também para não acessar, né? Mas tem algumas coisas que eu guardo da época da escola, em relação a questões raciais, assim. Infelizmente relacionadas a bullying e, no caso, racismo mesmo, né? São coisas negativas, mas são poucas. Ainda bem que são poucas. Eu lembro de uma vez que a gente estava brincando no recreio e tinha um menino muito... Sempre tem um valentão, né? Um menino meio ignorante, assim, meio... E aí eu lembro desse menino me chamar de... Primeiro ele falou nega preta, e aí depois ele me chamou de cabelo de bombril e 4 olhos, porque eu usava óculos, né? Ainda uso, mas enfim. E eu acho que o que mais me incomodou naquele momento foi falar do meu cabelo. Porque me chamar de nega preta, para mim não foi ofensivo, até porque eu não tinha essa noção ainda. Acho que eu estava com uns 9 anos, 8 para 9 anos. E aí essa é uma lembrança muito vívida que eu tenho em relação a isso. Na rotina, no cotidiano, eu não sentia muito essa questão. E eu sempre respondia a isso de uma forma muito forte, né? Eu acho que eu sempre fui muito dura, né?
muito brava, eu respondia. Se me xingava, eu xingava de volta. Eu lembro de uma vez bater num garoto também por algo relacionado a falar da minha aparência e tal. E aí, essa é uma questão que vem quando eu penso nisso, que é a questão da autoestima mesmo, né? Que mexe muito com a gente, muitas vezes, é essa abordagem da aparência. E é o que eu percebo muito agora enquanto professora na sala de aula. E isso eu acho que é das coisas para a gente prestar mais atenção enquanto professor dentro da sala de aula, é quando os meninos, eu sempre me refiro aos estudantes por meninos, né? Nossa, tem que mudar isso. Enfim, quando os alunos começam a falar da aparência, né, um do outro. E a gente percebe muito essa questão do preconceito racial nessas brincadeiras, né? Nessas ofensas que acontecem na sala de aula. Então, algo que eu percebia enquanto aluna e percebo agora enquanto professora é isso. Para a gente sanar ou tentar, pelo menos, minimizar um pouco, porque se é um problema estrutural e histórico, né, é difícil, leva tempo para as coisas mudarem. Mas a gente precisa fazer as coisas menores no nosso dia a dia mesmo. Então, enquanto professora, a gente tem que prestar muita atenção nas coisas que são ditas, nas piadas, né, nas brincadeirinhas, entre aspas. E eu percebo que isso não mudou desde a época em que eu estudava, em que eu era aluna, até agora. Algo que eu fico muito feliz é de ver mais professores negros, né? Lembro que na época que a gente estudava lá no Marechal tinha a Roseni, né? E só. Nunca esqueço. E só. Mas um tempo depois chegou a Edilene, mas também só, né? Normalmente era assim, um grupo de professores muito extenso, de 20 professores, tem um professor negro, uma professora, né? E agora eu percebo que nós estamos ocupando mais todos os espaços, mas ainda somos poucos, né? E enquanto professor, nós temos a responsabilidade dentro de sala de aula de agir, de interferir em determinadas situações. Então, já puxando para a questão do que a gente pode fazer na escola, sendo pessoa negra ou não, acho que se não for negra, principalmente, a gente tem que tomar esse cuidado para não deixar passar. É muito, muito, muito duro, é cruel quando alguém faz uma ofensa a outra pessoa e eu me coloco no lugar do aluno, sabe? Ele foi ofendido e o professor não fala nada, sabe? O professor fica calado. Ou o professor, no mínimo, pede silêncio. Não é só pedir silêncio, né? Você precisa corrigir, você precisa apontar mesmo que aquilo está errado. E aí, Uhum. essa omissão, ela perpetua essas ações que são extremamente violentas, né? Uhum. E a gente que está dentro da educação, a gente sabe o quanto a escola é um lugar que ela vai moldar, interferir e ela vai guiar muito da nossa formação como indivíduo, né? Então, é Sim. um E lugar era. que pode falar. Não, é que essa era justamente a próxima pergunta que eu queria fazer para você. Entendendo esse papel social da escola, como que a gente pode entender o que que a escola brasileira, como que ela se relaciona
com esses casos que a gente tem visto aí, ganhando mídia, de violência e de homicídio, e de outros também, né? De outras situações, às vezes a violência, porque quando é um homicídio todo mundo percebe, não tem o que ser discutido, todo mundo vê. Mas existem outras camadas de violência também que são menos discutidas ainda, são menos faladas ainda. Então, como que a escola, qual que é a relação da escola brasileira com essa situação de racismo, de preconceito e de discriminação que a gente vive? Então, a história da educação brasileira é triste nesse aspecto, porque nós vivemos, ainda tem gente que acredita num mito da democracia racial, né, nesse país. Tem muitas pessoas que acreditam que coexistimos, convivemos e vivemos em perfeita harmonia e que está tudo bem, não existe racismo no Brasil e blá blá blá. Então, a história da educação brasileira, infelizmente, traz ainda muito dessa crença de que é exagero, certas coisas que acontecem no cotidiano da escola são vistas como drama, vitimismo, e isso vem de uma resistência mesmo das pessoas em enxergar, admitir e reconhecer em si, né, a postura preconceituosa e racista de fato. Então, quando se aboliu a escravidão, foi como se tivessem apagado ou acabado com tudo, sabe? Foi, nós acabou, então não existe mais violência nesse sentido. Todo mundo é igual, todos somos livres. Agora somos todos iguais, somos todos livres, portanto, isso não acontece. E a escola, de lá para cá, avançou em muitos aspectos, melhorou em muitas coisas, e isso, em grande parte, se deve à luta dos movimentos negros mesmo, para continuar falando disso, continuar denunciando, né, continuar chamando a atenção para essas questões. E, por outro lado, a gente ainda está tapando o sol com a peneira, fingindo que não acontece. Eu percebo que a escola ela ainda está naquele... Como que eu vou dizer, sem ser muito... Não, pode ser A escola muito. ainda está... Pode ser muito. Pode ser muito. Então, é porque assim, quando a gente pensa em escola, às vezes a gente quer ver a escola de uma forma despolitizada, né? E isso é um erro, no meu ponto de vista. Porque a gente nega o contexto, a realidade, né? E vários aspectos que têm que ser levados para a escola. Então, quando você fala da questão da violência policial, isso é um assunto extremamente polêmico dentro da escola. E não por parte dos alunos, porque os alunos, eles querem, eles levam e eles falam. Eles levam. O tempo todo, todos os dias. Mas, muitas vezes, nós somos podados, né? Vem ali de cima. E aí eu não estou falando só... Estou falando da coordenação, da direção, não estou falando ali de dentro da escola. Né? Estou falando enquanto estrutura, né? Maior. Vem de outras instâncias. Não trabalhar essas questões, não falar disso, não pode ficar reverberando essas coisas, não vai adiantar nada. Ou se a gente fala disso, tem que ser de uma forma muito sutil, né? Ou tem que ser escondido, porque se for pego falando de certos assuntos, a gente é mesmo coibida, muitas vezes. E aí isso é um problema, e eu tenho certeza
certeza, eu tô falando do meu achismo, mas eu tenho certeza que se a gente for olhar em todas as escolas, vai ser da mesma forma. Se a gente conversar com os professores, independente se for escola pública, particular, eu acho que vai ser maioria. Eu acho que cria esse mito, né? É bem isso que você falou mesmo. Somos todos iguais. Está todo mundo aqui na escola. Está todo mundo recebendo a mesma educação. Está todo mundo tendo Uhum, os mesmos professores. São os mesmos livros. Aqui está tudo igual. Aqui não tem nada de sim, diferente. Então não vamos discutir isso aqui, porque isso aqui acontece da porta para fora. E é uma grande falácia, né? Primeiro, porque não é. Mesmo que esteja todo mundo sentado na mesma sala com o mesmo professor, não é a mesma educação que eles estão recebendo, não, porque não, essa criança e esse jovem, eles não vivem apenas na escola, a educação deles, inclusive a educação escolar, discute e entra em diálogo muito com o meio em que eles vivem, e aí a gente sim, precisa falar dos privilégios e da falta deles também, então realmente é isso, assim, é um lugar de não vamos conversar disso aqui, porque aqui isso não existe. E a gente precisa sim, realmente entender a escola enquanto enquanto parte enquanto uma instituição que faz parte do nosso sistema democrático. Se a escola não está, se a escola não assume a sua responsabilidade dentro do nosso sistema democrático, o que ela vai fazer? Qual que é a sua sim. utilidade? Qual que é a sua utilidade se ela não discute essas questões, se ela não traz essas questões? Para que ela está ali? Para que? Para É ensinar a fazer exatamente conta? isso que eu me pergunto. É Para exatamente ensinar a isso que eu me fazer pergunto. conta? Pra, não tem porquê. Então, realmente, eu tô bem contigo, assim. Eu acho que precisa estar nesse diálogo social. Vamos lá. Próxima perguntinha. O que é ser antirracista? E por que Ai, a gente precisa de uma educação escolar antirracista? Porque, Amanda, a coisa que eu mais ouço é o seguinte: eu não tenho preconceito, mas esse negócio de antirracista é exagero. Eu já não sou preconceituosa. Para que eu tenho que ser sim. antirracista? E aí? É, olha, a gente tem uma história de ser muito conformista e acomodados, né? Nós somos um, tô generalizando, né? Claro, mas nós somos um povo que tem uma história de ser acomodado, de ficar tranquilo no lugar onde está. O bom Então, anfitrião, né? O povo brasileiro é, é o camarada, é o sim, amigo, é o que sim, aceita tudo, é o sempre. caridoso, é o que ajuda. A gente é da caridade, a gente não é do confronto. A gente quer Não, ajudar. A gente quer nós somos ajudar. simpáticos. E isso, nós somos simpáticos. Eu quero ajudar. Eu quero ser amigo da pessoa negra, mas esse papo de antirracista, acho isso muito. Então, acho que isso vem muito dessa lógica de pensar, não, eu já estou fazendo minha parte, né? Eu já não estou maltratando ninguém. Então eu não preciso fazer mais que isso, né? E aí tem um testezinho, que é o teste do pescoço. Já ouviu falar do teste do Não, pescoço? não. O teste do pescoço que é você olhar em volta, é você virar, olhar para o seu redor. E aí, o que falta muito para nós, acho que é isso, olhar ao redor, né? Para essas pessoas que não entendem o que é ser antirracista, eu acho que olhar um pouco, analisar a sua realidade, o seu contexto. Quando a gente diz não ser racista, é você não praticar um ato de racismo. Ok, beleza, eu não vou chamar ninguém de macaco, tá?
Mas se você presencia um ato de racismo e não faz nada, você está sendo condescendente com aquilo, né? Então, se você não agiu contra aquilo, ou se você não se mostrou contrário àquilo, que seja num posicionamento, numa conversa, se você não agiu dessa forma, você se calou, você omitiu a sua postura. Ai, não sou racista. Tá, mas aí você ouviu uma piada racista e você ficou calado, ou você até riu. Rio. Então, né, ser antirracista é essa ação de é o além, sabe? Eu não faço e eu também levo informação ou eu vou agir quando alguma coisa assim acontecer, né? Eu perceber uma situação de racismo e eu tomar uma atitude. É nesse sentido. E é Uhum. necessário ser antirracista, porque quando a gente deixa passar essas coisas, quando a gente se omite diante dessas situações, a gente está só contribuindo para que elas continuem acontecendo. É algo que continua sendo normalizado, né? E não pode ser normalizado. Uhum. E são violências simbólicas, né? E muitas vezes elas vão acontecer só verbalmente, ou às vezes nem vai ser Uhum. verbal, né? Então a gente precisa agir para que essas coisas não sejam mais normalizadas, para que elas não continuem sendo perpetuadas mesmo. Uhum. Amanda, cotas raciais. Ixi, Atualmente a gente tem assim, as cotas raciais são é uma uma das medidas discussão. é uma das medidas que a gente tem concretas, palpáveis, mais forte para a gente pensar uma educação antirracista. Né? Então, quando a gente vai, quais medidas que a educação escolar está tomando para tentar ser antirracista? A gente pode levantar as cotas raciais. Mérito totalmente do movimento negro, de uma luta do movimento negro. Mas tem muita gente que ainda não entende o porquê dela Sim, existir. Tem muita gente que acha que as cotas raciais são uma forma de ter preconceito, porque eu estou dizendo que o negro é menos capaz do que o branco. E, não. e aí? Explica, conversa com essa pessoa que pode estar nos assistindo. Por que, que as cotas raciais são importantes? E por que, que as cotas raciais não fazem a gente ser racista? Por quê? Queria que você conversasse um pouquinho Certo. com a gente sobre isso. Olha, quando a gente se informa um pouquinho, tenta ler um pouco, a gente descobre coisas muito interessantes, né? Sobre qualquer coisa. Se você pesquisar, né? Se qualquer pessoa for atrás de dados, né? Porque acho que para essas pessoas são necessárias provas, né? Então vamos começar pelos dados, né? Quando a gente falou que todos estão na escola, todos estão na sala de aula, todos têm acesso, mas a gente olha dados muito, muito alarmantes em relação a desemprego e a escolarização, a evasão escolar, a gente vai perceber que as pessoas negras, que a população negra brasileira ainda é maioria no número de desempregados, os adultos e adolescentes que evadem a escola, né? E principalmente, né, nessa questão, o acesso à educação superior. Mas se evade na escola, na educação básica, imagina se vai entrar na faculdade, né? Então, olhando dados,
provas mesmo, números, a população negra ainda está sendo excluída de vários direitos básicos, né? Se somos todos iguais, todos brasileiros com acesso às mesmas coisas, por que é que ainda há essa discrepância, né? Então, as cotas raciais e as sociais, né? Porque também Uhum. não é só a pessoa negra, né? Mas a pessoa que veio dessa realidade de pobreza, né? Foi marginalizada e não teve acesso também a uma escolarização melhor, ela vai ter direito dessa cota para que seja minimizada essa discrepância, né? Vamos pensar na nossa história. 400 anos de escravidão, cento e poucos anos de liberdade, né? Então ainda há muito, muito, muito para reparar. Não é um preconceito reverso, né? Também dizem isso, né? Eu também já ouvi pessoas dizerem que as cotas podem fazer as pessoas negras começarem a oprimir as pessoas brancas, porque aí elas serão maioria. E os brancos serão minoria. Só que não, né, gente? Não. Então, não tem como ser preconceituoso, porque ainda somos minoria, mesmo sendo maioria, em número, né, em quantidade. Somos minoria nesses espaços a qual se destinam as cotas, né, que é a universidade, os concursos públicos também, né? Agora começando, né? Então, começando agora. Inclusive, eu passei por uma seleção esse ano e fui lá me apresentar, né, na entrevista e foi um show de horrores. Muito difícil de ver a quantidade de pessoas que estavam ali se declarando pretos e pardos. E eu fiquei extremamente chocada com isso. Eu fiquei pensando justamente sobre essa questão. Pensei, nossa, o que é que as pessoas entendem, né, quando pensam em cotas? Ou como é que elas estão se entendendo diante dessa identificação, sabe? Será que elas pensam sobre como elas se identificam? E isso foi algo recente, foi antes da pandemia, do início, né, assim, Uhum. da nossa quarentena. Então tem poucos meses. Uhum. E eu fiquei pensando justamente nisso. Nossa, as cotas estão aqui para dar oportunidade para pessoas que não conseguiriam pelos meios tradicionais, né? Uhum. Mas não eram essas pessoas que estavam lá em maioria. E isso foi assustador para mim, na verdade. Porque eu acho que as pessoas ainda não entenderam mesmo a Dessa, importância dessa reparação. dessa questão das cotas, eu fico pensando na minha faculdade, quando eu estava na faculdade, foi uma discussão muito calorosa, porque a gente estava bem ali no comecinho, então legalizou, então a gente estava criando as discussões como que a gente faz isso funcionar. Nem porque a questão também não é mais ser a favor ou contra, é lei. A gente não pode ser a favor ou contra direito de propriedade, isso é lei. Você ser a favor, Sim. você ser contra, já não é mais essa discussão já encerrou. A gente pode discutir outras coisas, é lei. Eu acho bem bacana da gente colocar. É, Tem alguns comentários aqui do pessoal falando da importância do professor não se omitir mesmo. Legal, o pessoal pode ir mandando mais. Eu estava concentrada aqui e perdi um pouquinho nos comentários. E aí teve uma clássica, assim, que para mim foi muito bom. Inclusive foi o professor Guimes
que foi um professor negro que a gente teve. Ele dava aula eu fazia uma disciplina com ele que chamava Capoeira para Ator. E aí ele muito politizado, Legal. muito consciente da fala dele e tudo. E aí um colega falou assim, eu vi o caso de irmãos gêmeos. E uma era loira e o outro era negro. E aí eles vão receber a mesma educação, é o mesmo pai, é a mesma mãe, eles vão frequentar a mesma escola, o mesmo nível social e tudo. E um vai ter essa facilidade. E a menina não vai ter essa facilidade. Aí o professor Facilidade. Guimes, aí o professor Guimes falou justamente isso. Que facilidade? A facilidade das cotas? Isso não é uma facilidade. Isso é um reparo. Durante toda a vida, então lá na hora que eles foram fazer a faculdade, que eles vão tentar um vestibular, ele vai poder escolher pela cota e ela não vai. E aí vamos supor que aí ele tenha tido uma vantagem. E ela, durante toda a vida dela, colheu várias outras vantagens, convivendo no mesmo ambiente familiar, no mesmo tudo, só pela cor da pele. Sim. Aí ele fala, se os dois forem tentar conquistar um emprego, ele sendo melhor qualificado que ela vai ter vantagem pela cor da pele. E ele foi dando um monte de exemplos de como não é só uma questão social, não é só uma questão financeira, é uma questão de racismo mesmo. Existem várias Sim. coisas, igual você falou, os dados. Ele tem mais chance de evadir da escola do que ela. Mas é o mesmo pai, a mesma mãe, por que, que ele vai evadir? Por exemplo, se dentro desse ambiente escolar ele estiver sofrendo muito racismo a ponto de adoecer por isso. E aí ele vai precisar sair dessa escola. Sem contar na questão econômica também, né? Muitas vezes a realidade desses alunos, dessas pessoas, porque aí não são só adolescentes, né? Os adultos também, muitas vezes eles não podem se dar ao luxo, muitas vezes é luxo mesmo, de estudar, eles precisam trabalhar, né? Sim. E aqui no Brasil, a ascensão social e econômica está relacionada ao acesso ao ensino superior. Ensino superior. Então, né, a gente já tem algo muito, muito estabelecido já, né? Já tem essa camada aqui que tem melhores condições econômicas, financeiras, porque tem acesso, e aí seus filhos continuam tendo esse acesso, então é algo que vai perpetuando. E aí do outro lado também tem essa outra parte da população que já está à margem desde sempre, não tem acesso, logo não ascende socialmente, e aí é um ciclo, isso continua. Eu tenho muitos alunos que desistem todo ano de estudar, saem, voltam no ano seguinte, começam, desistem novamente por isso, sabe? Por essas questões também econômicas. A gente teve um trabalho que a gente fez em uma escola que eu lecionei, do Dia da Consciência Negra. E aí a gente fez uma questão sobre. A gente estava discutindo privilégios. E aí foram com os meninos de 9º ano. E aí a pesquisa era para a gente pesquisar grau de escolaridade dos pais e dos avós. E a gente trouxe isso. Os estudantes negros, o grau de escolaridade dos pais e dos avós deles era sempre inferior ao dos estudantes brancos. E aí, tá, e daí, o que isso afeta? Afeta que esse estudante, quando chegar na casa dele, ele não vai receber incentivo. Muitas vezes, ele não vai receber ajuda para poder estudar, porque o pai não sabe. E pior ainda, porque como o pai sobreviveu a vida toda sem a escola, ele vai receber desestímulo para estar estudando. Ele vai passar, isso é besteira, isso é coisa pra gente rico, isso é coisa pra gente branco, a gente tem que ir trabalhar, vem comigo para a oficina, vamos aprender, que foram coisas que reais, todos esses exemplos que eu falei foram alunos que trouxeram, meu pai não quer que eu estude,
porque ele não estudou e ele acha que escola é uma bobeira. Então, até nisso, assim, é diferente. A gente não pode achar que é só uma questão, todo mundo recebeu a mesma educação. Não recebeu. A vida não é igual para todo mundo. Existe o branco, colhe muitos privilégios, e o negro tem uma construção histórica que é diferente, e a gente precisa aceitar Sim. isso. E que bom que as cotas. Eu também li um negócio ótimo falando. Eu não vou lembrar quem agora, mas eu lembro que era uma mulher. Ela falando, gente, eu também sou contra as cotas. Eu gostaria de viver em um mundo onde as cotas não fossem necessárias, mas infelizmente elas são. Infelizmente é o que a gente Sim. pode fazer, então a gente tem que fazer isso. Amanda, deixa eu ir para outra conversa. Nossa, já está acabando o nosso tempo. Eu queria que Já? você falasse um pouquinho, já, você acredita? Sobre consciência negra. Dentro das Ai, escolas. Como que a gente só aproveita essa polêmica. data? Ó, sobre a arte do povo negro e a escola. Qual é o espaço que se tem em relação ao conteúdo da história da arte? Ah, é bacana, eu acho que você pode conversar sobre essas duas questões. Ele está Não entendi minha perguntando. pergunta. Ah, Você entendeu a pergunta dele? não. Ele falou assim: sobre a arte do povo negro e a escola. Qual é o espaço que se tem em relação ao conteúdo da história da arte? Como que a Ah, história sim. da arte discute sobre isso? Então, a arte, nosso Deus. Puxado. Vamos lá. Vou falar de tudo junto. Dia da Consciência Negra e a questão da abordagem da arte, né? Da arte do povo negro. O Dia da Consciência Negra, que bom, né? Que agora é lei trabalhar os conteúdos, né? Que contemplem a história do povo afro-brasileiro e a história também dos povos africanos, né? Mas assim, eu acho que o Dia da Consciência Negra é um dia muito importante. Sim, ele é uma data que a gente precisa assim manter. Vejo de extrema importância porque dentro da escola, gente, você vai entender como funciona. Se não tiver calendário, né? Se não houver data, se não houver o que trabalhar certinho, a gente passa por cima de um monte de coisa. Ali está cada um muito preocupado com o seu, né, com o seu currículo, com a sua área, com as suas aulas, com o seu conteúdo. Então, certas datas na escola eu vejo de muita importância, porque movimenta, faz todo mundo pensar, parar, né, e pelo menos obriga aquelas pessoas que nem querem pensar sobre isso a olhar para isso, né, em determinado momento. Mas não pode se restringir a um dia, uma semana ou um mês apenas, né? Acho que tem que ser algo contínuo. Aí já puxando o gancho para a arte, é, quando a gente quando a gente vê que tem que trabalhar a questão africana na escola, logo os professores, os colegas mesmo, e coordenação, supervisão, têm a tendência de já jogar para nós da arte, né? Falar, não, isso aí quem vai trabalhar é o pessoal da história, da arte, sociologia, né, às vezes, e aí já jogam para nós. Quando todos os professores, toda a escola tem que trabalhar essa questão, né? Assim, curricular é obrigatório. Então, todos temos que falar sobre esses aspectos. E aí a galera acha que está muito restrito à área histórica e artística, porque justamente tem a questão cultural, né? Então, é uma forma da gente trazer esses aspectos, os antigos mesmo, coisas lá do outro continente,
e coisas daqui, da nossa história também, quando a gente trabalha a cultura. Na história da arte, nós temos também vários olhares. Infelizmente, a nossa história artística é muito sobre um olhar europeu, né? E muito da nossa construção brasileira também, né? Nós temos uma história de olhar sempre para lá, né? Sempre ali para cima. A gente não olha para baixo, né? Tá um pouquinho abaixo, do lado ali, ó, tá perto, mas a gente não olha. A gente olha só para a Europa. E aí é um problema muito grande que eu vejo na história da arte, porque quando eu lembro da minha formação na faculdade, eu não me lembro de ver nada sobre arte africana. Eu não vi. Na faculdade eu não vi. E eu tive história da arte, acho que em 4 períodos. E eu não lembro. Se eu vi, foi tão rápido, tão ligeiro, tão rasteiro, que nem ficou, sabe? A gente tem que contemplar conteúdos, né? Na escola tem que seguir um currículo, mas eu, Amanda, sempre procuro brechas. Sempre procuro formas de colocar ali um pouco da história africana e dos afro-brasileiros. Gosto muito de colocar artistas, né, biografias, a gente ir contextualizando de acordo com o período histórico mesmo, né? Estou trabalhando um movimento que foi, sim, ok, teve lá sua origem na Europa, beleza. Eu trago esse aspecto, mas tá, e em outro lugar do mundo, o que a gente pode... O que estava acontecendo no Amanda, mesmo momento? deixa eu Sim. só te interromper aqui, porque a nossa live vai encerrar. Aí, o que eu quero propor? Porque teve outra pergunta aqui muito bacana que falou assim, falando sobre a sua área. Ai, meu Deus, cadê? Falando sobre a sua área, a arte. Como você vê a invisibilidade do artista negro nos espaços formais de arte? E eu acho que a gente... que eu quero propor? Que a gente encerre essa live para ela ficar salva direitinho e que a gente volta, se você topar, e aí o pessoal que está acompanhando a gente, convido vocês também para que volte, mas a live fica salva. E aí você termina de concluir esse raciocínio Tá? sobre a história da arte, como que a história da arte enxerga isso, e também sobre o artista negro, qual o espaço que ele tem dentro das criações formais. Pode ser? Pode sim. Então, gente, vou encerrar e vou abrir outra para a gente conversar mais focado nessa questão da arte e o povo negro. Vocês voltem, pelo amor de Deus. Voltem.